Hoje no quadro Check-up no rádio, temos a alegria de receber o Tobelizo Neto, médico geriatra, em um momento em que a população idosa cresce rapidamente. A prevenção do câncer se torna um tema essencial. O Tobelizo vai falar conosco sobre essa questão, abordando fatores de risco, hábitos saudáveis e a importância do diagnóstico precoce. Tobelizo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da 95 FM, Panorama 95, a todos os nossos internautas. Uma satisfação, mais uma terça-feira, estar aqui participando e levando informações para essa parcela da população que mais cresce. Quais são os tipos de câncer mais comuns em idosos e quais são os fatores de risco associados? Bem, Marcos, o câncer em geral, não só o câncer de mama, diga-se de passagem, queria parabenizar pela iniciativa aí do pedal do Outubro Rosa, né? E dizer que a população idosa, o risco de câncer aumenta proporcionalmente com a idade. Ou seja, quanto mais velho a gente vai ficando, maior o risco da gente ter câncer de qualquer natureza, inclusive câncer de mama, agora do Outubro Rosa. Os locais mais comuns de câncer, à exceção da pele, né? Que a gente sabe que o câncer de pele é muito comum, ele varia naturalmente pelo sexo, né? A mulher na mama, o homem na próstata, mas à medida que saem esses dois, vai entrando outros cânceres, e isso depende muito do estilo de vida do paciente. Por exemplo, se é um paciente que é tabagista, o câncer de pulmão ele ganha uma incidência maior, o câncer de intestino. Se é um paciente que tem um estilo de vida sem fazer atividade física, sem fazer outro tipo de câncer pode aparecer. Se é um paciente que tem um histórico familiar de um determinado local comum na família, por exemplo, câncer de estômago é muito comum, tem o fator hereditário muito importante. Então a incidência dos principais cânceres, eles podem variar de acordo com o sexo, de acordo com o histórico familiar, de acordo com o estilo de vida daquele paciente, mas via de regra, como eu falei, na mulher a mama, no homem a próstata, e aí vem outros cânceres, como câncer de intestino, como câncer de pulmão, como câncer de boca, como câncer de estômago, câncer em diversas áreas, a depender de, como eu falei, do sexo, da idade, a depender do estilo de vida, se aquele paciente tem uma história familiar positiva para determinado câncer. A alimentação, ela pode impactar a prevenção do câncer na terceira idade ou não tem nada a ver? Ela pode impactar a prevenção do câncer em qualquer idade. A gente tende muito a subestimar a prevenção de câncer, até mesmo o diagnóstico e o tratamento nas pessoas idosas, né? Assim vamos dizer. A pessoa passou de 70 anos, as diretrizes mundiais já começam a ponderar se vale a pena você investigar um câncer, já começam a ponderar na oferta do tratamento, que o tratamento ele já é um pouco diferente. A gente sabe que isso é perigoso. A gente tem um aumento do número de pessoas que são independentes, são robustas, que vão viver muitos anos, e a gente não pode limitar o rastreio de câncer simplesmente pela idade. Tem gente com 65 anos que vai viver 20 anos ainda, 30 anos, e essa pessoa não vai mais fazer preventivo ginecológico, porque teoricamente o preventivo ele a partir de 65 anos, se a pessoa tiver alguns anos feito e esse preventivo foi negativo, essa pessoa não é mais recomendado fazer o preventivo. Determinada idade não é mais recomendado fazer a mamografia. A gente tem que levar em consideração aspectos do ponto de vista de estimativa de vida. Se esse paciente ele tem condições de viver mais 10, 20 anos, a gente tem como calcular isso, tem algumas formas. Se esse paciente é rígido, da mesma forma que tem gente com 50 anos que não tem condição, mas não tem uma sobrevida suficiente para tratar um câncer. Então a gente não deve subestimar a idade, né? E algumas, agora respondendo sua pergunta, e existem alguns, além de estilo de vida, de história familiar, de genética, de idade, sexo, existem alguns alimentos que eles são considerados carcinógenos. O que é isso? São alimentos que podem induzir
o indivíduo a ter câncer. Se ele tem uma predisposição, esses alimentos eles podem fazer com que aquela predisposição, aquele risco de ter, se torne uma realidade. Ele pode induzir as mutações cancerígenas, assim, podemos chamar. Alimentos como enlatados, industrializados, conservas, esses alimentos que têm o objetivo de ficar muito tempo na prateleira, então ali são colocados produtos que podem aumentar o risco de câncer, os chamados produtos químicos, os agrotóxicos, esses alimentos, eles são indutores de câncer, então ter uma alimentação mais natural, uma alimentação mais orgânica, mais saudável, previne o câncer. Também tem alguns alimentos que é tido como protetores, né? Alguns alimentos ainda a literatura tem pouca evidência nesse sentido, mas acredita que aquele alimento, por ser um antioxidante, ele pode inibir esse desencadeamento da mutação, ele pode inibir a pessoa que tem um fator de risco para determinado câncer, de esse fator de risco se tornar realidade. A gente sabe que o exercício ele meio que protege, isso já é evidência. O sedentarismo ele aumenta o risco de câncer, o contrário, a atividade física ela protege. Mas são inúmeros os alimentos que se propõem como antioxidante a prevenir o câncer, né? A gente não tem aqui como dizer, coma mais isso, coma mais aqui, não. Evite os alimentos carcinógenos, defumados, evite a exposição ao tabaco, evite poluição, evite alimentos com agrotóxicos, enlatados, conservas. Esses são alimentos que podem fazer com que você tenha câncer. E você evitá-los, você vai estar... É uma forma de você se prevenir contra o câncer. Quais exames de rotina são recomendados para a detecção precoce do câncer na terceira idade? Os exames de rotina são praticamente aqueles exames que todos nós conhecemos para outras faixas etárias, com aquela limitação da idade. Logicamente, um paciente que tem 90 anos, tem uma demência avançada, está acamado, a gente não vai propor fazer um rastreio de um câncer de intestino fazendo uma colonoscopia. Uma coisa que as pessoas têm que entender é que rastreio, prevenção é quando a pessoa não sente nada. Quando a gente indica uma colonoscopia para um paciente de 90 anos, é porque ele está sangrando, é porque ele tem algum indício de que aquela colonoscopia vai beneficiar ele mais do que colocá-lo em risco. Quando o paciente não tem sintoma, eu quero fazer um check-up, uma avaliação, eu não sinto nada. E esse que é o check-up. Aí sim a gente vai fazer os exames de prevenção, porque confundem muito. Você vai pedir uma endoscopia para um idoso com 80 anos, que tá sangrando, que ele está debilitado, certo? Mas ele vai morrer do sangramento já. A gente precisa da endoscopia, não é para estar prevenindo câncer, não. É para a gente ver a causa do sangramento, às vezes até o endoscopista cauterizar, fazer ali, cessar o motivo do sangramento. Você vai pedir uma tomografia num paciente de 90 anos, uma tomografia do tórax, não é mais idade de rastrear câncer. Não, mas ele está tossindo, ele tossiu com sangue, a gente vai ver se existe realmente esse câncer. Se não existir, se não é uma outra causa. Então existe muito essa confusão de pedir o exame para um paciente, para a gente estar investigando a doença, buscando uma conduta, do que aquele exame que é pedido sem o paciente sentir nada. Então existem alguns exames clássicos, como por exemplo para a próstata. Tem que fazer a dosagem do PSA e tem que fazer o toque retal. O novembro, né? Novembro azul, a gente chama a atenção para a população masculina que tem um câncer de próstata. Nas mulheres, o câncer de mama, fazer a mamografia a partir dos 60, 65 anos, até dizem 70, 80 anos, mas eu defendo aquela tese de que até o paciente ter uma quantidade de vida, uma expectativa de vida menor do que 10 anos, isso sim pode fazer com que você interrompa essa investigação. Então, PSA, toque retal, mamografia, colonoscopia, que é o exame para você detectar câncer antes que ele tenha seus sintomas no intestino. Tem a pesquisa de sangue oculto nas fezes, você pede se o paciente está perdendo sangue pelas fezes. Eu sempre digo, isso é o preventivo do intestino, a pesquisa de sangue oculto. Porque o preventivo, quando
ele dá positivo, a gente escalona, pede outros exames, é a mesma coisa da pesquisa de sangue oculto nas fezes, para você detectar risco de câncer no intestino. Logicamente que não substitui uma colonoscopia que deve ser feita a partir de 50 anos, a cada 5 anos, se o paciente não tem risco familiar. A endoscopia é um outro exame. Pacientes que têm histórico de câncer de estômago da família, eles têm que ficar fazendo periodicamente endoscopia. Então são exames, o paciente que tem um histórico de tabagismo, parou há menos de 15 anos, ou atualmente tem um histórico de tabagismo, ele tem que fazer uma tomografia de baixa dosagem, assim, é chamada uma tomografia com menos radiação, para poder você precocemente detectar o câncer e você tratar, se for o caso. Esse paciente você vai propor, se ele tiver realmente condições de ser tratado, não adianta você propor investigar uma coisa se você não tem como tratar. Então são os exames assim mais comuns que a gente na prática, na consulta, aquele paciente que vai para o check-up rotineiro, aquela pessoa que está entrando na terceira idade e ele quer buscar trilhar a rota da longevidade com saúde, ele não quer trilhar aquela rota do mal, de dependência, de câncer, de doenças cardíacas que limitem, de doenças osteoarticulares. Ela está buscando, não, eu quero fazer quero que eu tenha um médico que possa me orientar, não só a parte cardíaca, mas que possa me orientar a minha mente, por onde é que eu devo percorrer, pesquisar risco de câncer, pedir os exames, nesse sentido que a gente faz a orientação ao paciente. Não é só sair pedindo exames laboratoriais, pedindo tudo isso, não. Você é individualizar, e o check-up, a prevenção, ela não só é cardíaca, não, como muitas vezes a gente tem a ideia, né? Não, eu vou pro cardiologista, eu vou fazer meus exames do coração, fez o check-up. A maioria dos cardiologistas, eles não se atém só ao check-up cardiológico, eles realmente fazem um check-up, mas a população tem que ter essa ideia que prevenção começa com o próprio paciente, né? Aquela prevenção primária de alimentar-se saudável, de evitar sedentarismo, de buscar fontes de saúde para a sua vida, e ter a iniciativa de regularmente buscar o médico, principalmente essa faixa etária que está chegando aos 60 anos, que acha que é independente porque vai para as festas, são pessoas que não querem ter esse marco da velhice de 60 anos, elas querem se considerar pessoas. É bom se considerar mais jovem, mas um osso com 80 anos, você viu o presidente, caiu, faz 2 semanas eu falei de quedas aqui, eu disse, olha, tem que prevenir queda, porque os idosos eles caem principalmente dentro de casa e principalmente do banheiro. E quando eles caem, eles têm um risco de fratura em 30% das vezes. Esses pacientes têm um risco de morrer por causa disso, porque pode fraturar o crânio, pode fraturar o fêmur. Tá aí o presidente Lula, infelizmente, ele caiu no banheiro, bateu a cabeça e fez um hematoma subdural. Pelo que eu estou percebendo aí pela mídia, ele deve ter feito um sangramento, porque o osso dele, por mais independente que ele seja, que é um homem que passa o dia todo viajando, trabalhando, dando entrevista, é um homem extremamente ativo, mas o osso dele tem 79 anos, tem 75, eu acho, sei lá, perto de 80. Então, essas pessoas que negam a velhice, que negam que estão chegando lá, elas precisam entender que o osso, o coração, o cérebro, o rim dela, ela pode ter a mente jovem, mas o físico ela precisa se cuidar, precisa prevenir a queda, precisa fazer a densitometria, precisa fazer a mamografia, precisa fazer o toque retal. Não, eu não tenho problema não, vou fazer ali uns exames laboratoriais, meu colesterol tá bom, tá tudo bem comigo. Não é bem assim não. Qual a importância da atividade física regular na redução do risco de câncer em idosos? Tem muito se estudado nesse aspecto, né? Tinha-se a dúvida se realmente fazer atividade física prevenir o câncer, né? E isso foi constatado. A literatura diz que realmente a atividade física protege. Ela é uma forma de produzir esses agentes oxidantes, então ela tira os radicais livres que podem induzir uma mutação, pode levar o paciente a desenvolver um câncer,
Mas a atividade física, Marcos, eu costumo dizer que ela é um caminho que você começa a percorrer e chama os outros fatores de estilo de vida. Você começa a fazer atividade física, você começa a se alimentar melhor, você começa a dormir melhor, você começa a ter a atividade, coloca você num ciclo de estilo de vida saudável. Então, ela também protege por isso, porque você, ao invés de você ser uma pessoa que regularmente faz atividade física, você não vai querer ficar se alimentando de tudo aquilo que você, de tudo aquilo que se diz que é mal. Não vou ficar comendo quitute, vou ficar comendo conserva, defumado, não vou fumar, não vou... Então, ela também tem esse aspecto indireto de prevenir o câncer, porque coloca você numa rota de estilo de vida saudável, e naturalmente você vai ter a prevenção do câncer também de forma indireta. O ouvinte perguntou aqui, né, está um pouco da nossa temática de hoje, mas ele quer saber o seguinte: leite faz mal para uma pessoa de 40 anos? Não, só se ela tiver intolerância à lactose. O mito do leite, né? Não, a espécie humana é a única espécie que se alimenta de leite de outra espécie. Realmente, o bezerro, ele mama o leite da vaca, a cabra, o ser humano é o único que utiliza leite de outra espécie. E isso realmente aumenta o risco dela ter uma intolerância, ela desenvolver alguns mecanismos imunológicos que possa ela ter algum problema com o leite. Tirado isso, dando ponto final a isso, o leite não tem nada que se comprove que ele faz mal. O leite, ele é proteína. Idoso precisa de proteína. O leite tem cálcio. Cálcio é fundamental para manter o osso forte, para manter o osso compacto, sem risco. Ele é uma forma de tratar a osteoporose e de prevenir. Você ter uma alimentação com uma quantidade de cálcio de 1.200 a 1.500 miligramas dia é recomendado para a pessoa ter uma saúde óssea boa. E onde é que você consegue isso? Leite, derivados, iogurte, tem outras fontes de cálcio, logicamente, mas esse mito, não, o leite inflama, não, o leite... Tem, a literatura está aí para não me desmentir. De onde é que se tem que uma pessoa que para de tomar leite, ela fica desinflamada? É um conjunto de fatores que desinflamam o ser humano. Não adianta ele parar de tomar leite e não fazer atividade física. Não adianta ele parar de tomar leite e continuar se alimentando com carboidrato refinado, pão, bolo, bolacha recheada. Não adianta, isso. Então, acabar com esse mito, principalmente para os idosos. Pessoa mais jovem, não, ela pode ter... Não, vou ter uma alimentação literalmente, totalmente saudável. Mas o idoso, ele precisa de cálcio. Onde é que ele vai? Aqui na nossa região... de uma bacia leiteira, Sertão do Siridó, onde é que ele vai conseguir essa fonte de cálcio? Vai comprar leite assim, industrializado? Não. Lógico, um paciente que tem dificuldade de controlar suas taxas de colesterol, ele tem alguma restrição ao leite, por exemplo, gordo, ao leite, comumente que a gente chama o leite da vaca, aí ele parte para o leite desnaturado. Mas essa história... do meu ponto de vista, do ponto de vista da ciência, não tem não tem robustez na literatura para a gente tirar. Agora, para tirar o leite dos pacientes. Agora tem paciente que diz, quando eu tomo leite, eu fico inflamado. Mas quando você toma iogurte, fica? Não. Quando você come uma coalhada? Não, também não, é só com leite. Então, assim, é meio difícil da gente dizer que leite faz mal. A gente vê uma onda de notícias na internet de pessoas querendo fazer o diferente, que o diferente é o bacana, mas no fundo, o leite, via de regra, tirar ele aqui da nossa população idosa. Eu estou falando dos idosos, não estou falando daquele adulto jovem de 20 e poucos anos que tem uma alta performance, faz crossfit, corre. Não estou falando dessa pessoa, não. Não estou falando daquele obeso que tem dificuldade de perder peso, totalmente inflamado. Não estou falando daquela pessoa que tem uma restrição de taxa, daquela pessoa que tem intolerância à lactose, não. Mas o leite, para os idosos, ele não tem nenhum problema, desde que ele tenha todas as condições de
de se alimentar, não tenha nenhuma contraindicação, assim vamos dizer. Muita gente vai ficar com raiva do que eu disse. Muita gente vai dizer, esse doutor tá com conversa que na internet só o que eu vejo é o povo dizendo que leite inflama, que leite faz mal, que leite faz aquilo. Pese o custo-benefício do seu avô, tira o leite do seu avô e da sua avó, e pese o risco-benefício dele desnutrir, dele ter uma quantidade de cálcio menor. De onde é que ele vai tirar essa outra fonte de leite? Eu sei, tem várias outras fontes de cálcio, mas aqui na nossa região, como é que a gente vai fazer? Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, só agradecer, Marcos, o espaço, dizer que próxima semana estaremos viajando. A gente vai tirar aí 10 dias de férias. Talvez a próxima terça e a outra terça ainda a gente não tenha, não participa aqui do quadro. Talvez um quadro gravado, alguma coisa assim a gente coloque no ar. Mas dizer que assim que estiver de volta a gente vai estar por aqui e agradecer o espaço. E a gente volta já já após nosso intervalo comercial para